Há algumas décadas encontrar um soldado chamado Enzo nos quartéis brasileiros era algo raro. Esse nome praticamente não aparecia nas listas de recrutas ou nas turmas de formação militar. Em 2015, por exemplo, apenas 8 militares das Forças Armadas respondiam por Enzo. Uma década depois, em 2025, o cenário mudou radicalmente. Agora são 326 militares da ativa com esse nome. A popularidade do Enzo no Brasil nas últimas 2 décadas reflete uma transformação mais profunda. Ele se tornou símbolo de uma nova geração dentro dos quartéis, a geração Z, composta por aqueles que nasceram entre 1997 e 2010. Mas o chamado efeito Enzo vai muito além de um simples nome da moda. Ele representa uma mudança na mentalidade dos jovens que ingressam nas Forças Armadas. Para alguns, Enzo é sinônimo de um soldado que questiona, que busca explicações e não aceita ordens apenas porque sempre foi assim. Para outros, o termo virou uma crítica, uma forma de rotular esses jovens como incapazes de suportar a rotina militar. O sociólogo Erving Goffman, em sua obra sobre instituições totais como prisões e conventos, observou que organizações como as Forças Armadas têm como objetivo moldar o comportamento de seus integrantes, adaptando suas atitudes e identidade ao padrão coletivo. Qualquer tentativa de modificar essa estrutura estabelecida é vista como uma ameaça à disciplina ou à hierarquia. Segundo Goffman, qualquer desvio do que foi previamente determinado é tratado como uma infração, não apenas como um erro pontual. O novato, ao ser enquadrado, acaba se tornando parte de um sistema que o transforma em mais uma engrenagem da máquina administrativa. No entanto, os números revelam uma realidade que não pode ser ignorada. A evasão de militares tem se tornado um fenômeno cada vez mais comum. Na Escola Naval, por exemplo, em 2024, dos 124 oficiais formados, 113 pediram demissão. Em 2025 até julho, outros 65 já haviam deixado a carreira. Além disso, 3.068 militares da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais declararam que fariam concursos públicos para abandonar as Forças Armadas. Esses dados não são meras estatísticas, eles indicam uma tendência preocupante. O salário inicial de um segundo-tenente, cerca de R$ 9.000 líquidos, não é baixo, e a progressão na carreira pode levar a remunerações próximas de R$ 18.000. Mesmo assim, muitos desistem após concluir a formação. Por quê? Segundo levantamentos da revista Sociedade Militar, o principal motivo alegado para o desligamento entre 2020 e 2025 foi a falta de tempo para a família. Em seguida, aparecem oportunidades no setor privado, dificuldades para estudar e limitações no plano de carreira. Esses motivos dialogam com pesquisas internacionais sobre a geração Z. Um estudo do Exército dos Estados Unidos, conduzido pelo sargento Roland Henkes, revelou que a liderança é um fator decisivo para a permanência desses jovens na carreira militar. Eles valorizam chefes justos, competentes, coerentes e empáticos. Mais de 60% dos entrevistados destacaram a confiança no líder como essencial. Além disso, 93% afirmaram que o impacto social da instituição influencia sua decisão de nela permanecer, e 76% estão dispostos a começar do zero, desde que percebam propósito e coerência no trabalho cotidiano. A geração Z não recusa o esforço, mas sim a falta de sentido. Ex-oficiais que mantêm contato com a revista Sociedade Militar admitem que o salário é importante, mas não é o único fator. O dinheiro importa, mas a qualidade de vida dentro e fora do trabalho também faz diferença, afirma um ex-capitão aviador naval que agora trabalha na aviação offshore, pilotando helicópteros que transportam funcionários de plataformas de petróleo no litoral fluminense. A Forbes também destacou um aspecto relevante sobre essa geração. Eles querem ser reconhecidos pelos superiores e esperam que as instituições se adaptem às suas necessidades. A geração Z não aceita um ambiente de trabalho estagnado, ela busca organizações que evoluam junto com ela. Nos comentários de uma publicação da revista Sociedade Militar, a divisão geracional ficou evidente. O militar da reserva questionou: você colocaria um controlador de tráfego aéreo para trabalhar após 24 horas de serviço? E o médico permitiria que ele realizasse uma cirurgia complexa depois de um plantão tão longo? Outro comentário foi ainda mais direto: trabalhar 24 horas seguidas e, ao sair, ainda ter que cumprir expediente até às 17 horas é surreal. Isso destrói a saúde e não rende no quartel. Do outro lado, surgiram críticas de militares da reserva. Isso é o que acontece quando colocamos esses Enzos para servir. Ou são todos Nutellas, só sabem reclamar. A polarização é clara, mas a pergunta central permanece:
Qual é o ganho operacional de manter um militar exausto realizando tarefas administrativas após 24 horas de serviço armado? Um estudo do Exército dos Estados Unidos ajuda a entender essa questão. Os soldados entrevistados afirmaram que querem compreender o porquê das atividades que realizam. Eles buscam saber qual é o impacto real do seu trabalho e esperam líderes que expliquem suas decisões e pratiquem o que ensinam. Enquanto a geração anterior foi moldada pela lógica da resistência, aguentar, suportar, cumprir, a geração Z foi criada sob a lógica da análise, compreender, avaliar e otimizar. Quando um jovem militar termina 24 horas de serviço armado, muitas vezes em pé, em regime de revezamento constante, com responsabilidades reais sobre a segurança, e é imediatamente direcionado para tarefas administrativas ou físicas extenuantes, ele não questiona apenas o esforço. Ele questiona a racionalidade por trás disso. Não se trata de rebeldia, mas de uma busca por coerência. Nos debates, um argumento recorrente é que o militar precisa estar preparado para a guerra, onde não há descanso. Esse ponto é válido, afinal, as Forças Armadas existem para enfrentar cenários extremos. No entanto, o abaixo-assinado que circulou no Senado deixa claro: a discussão não é sobre preparação para a guerra, mas sobre a regulamentação da jornada de trabalho em tempos de paz. Eficiência. A questão não é se os militares devem abrir mão da resiliência, mas se a estrutura atual consegue alinhar exigência e racionalidade sem perder sua essência operacional. O estudo do Exército norte-americano reforça essa perspectiva. A geração Z não rejeita o esforço, mas exige que ele seja direcionado a um objetivo claro. Quando jovens soldados questionam a utilidade de tarefas repetitivas ou a falta de feedback sobre seu desempenho, não estão desafiando a autoridade. Estão buscando um modelo que una disciplina e significado. A hierarquia, por si só, não é suficiente para garantir engajamento. Ela precisa ser complementada por uma liderança que demonstre competência técnica e transparência nas decisões. No Brasil, o debate sobre a jornada de trabalho reflete essa tensão. Não se trata de enfraquecer a prontidão operacional, mas de reconhecer que em tempos de paz, a gestão do tempo pode ser otimizada sem comprometer a capacidade de resposta. A lógica militar, afinal, não é imutável. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos implementaram programas de treinamento intensivo em períodos curtos, provando que eficiência e preparação não são conceitos opostos. A adaptação, nesse caso, não foi sinal de fragilidade, mas de inteligência estratégica. A resistência a mudanças muitas vezes se apoia na ideia de que sempre foi assim. Contudo, a história militar está repleta de inovações que, em seu tempo, foram recebidas com ceticismo. A introdução de armas de fogo, a profissionalização das tropas e até mesmo a incorporação de mulheres nas Forças Armadas foram transformações que exigiram revisão de paradigmas. O que parece tradição hoje já foi, em algum momento, uma ruptura com o passado. O ponto central não é negar a importância da disciplina, mas entender que ela não precisa ser sinônimo de rigidez. A geração Z não pede menos exigência, pede mais coerência. Quando um oficial da reserva defende a redução da carga horária, não está propondo um afrouxamento dos padrões, mas uma revisão de como o tempo é empregado. A pergunta que emerge é simples: se as Forças Armadas querem reter talentos, precisam oferecer algo além de um salário e um uniforme. Precisam oferecer um propósito que faça sentido para quem está disposto a servir, mas não a abrir mão de sua capacidade crítica. O desafio, portanto, não é apenas gerencial, é cultural. As instituições militares foram moldadas em um contexto onde a obediência era um valor absoluto, e a autonomia individual, um risco. Hoje, porém, a obediência cega não garante eficácia. O que garante é a confiança, confiança na liderança, na missão e na própria instituição. E confiança não se impõe, se constrói. Quando um soldado questiona a utilidade de uma ordem, não está desrespeitando a hierarquia. Está, na verdade, testando sua solidez. Se a resposta for apenas porque sim, o problema não é o soldado, é o sistema.